Olá, hoje eu estou passando para conversar um pouco, um bate-papo com você, profissional da área de educação. Não necessariamente, tá? Mas o foco principal é você e também diretamente falar um pouco com os pais, porque eles também são os educadores principais. E o objetivo desse bate-papo é justamente falar sobre as condições, sobre a saúde emocional do professor na sala de aula como esse profissional polivalente, que praticamente todas as responsabilidades caem sobre as suas mãos. É muita demanda, muito trabalho, além do que ele realiza na sala de aula. Muitas vezes esquece um ponto principal. Como anda a sua saúde emocional? Esse questionamento é perceptível porque muitas vezes, quando eu não dou essa prioridade de olhar para mim, eu não olho, eu fico simplesmente focado nas cobranças externas, sendo que eu tenho uma responsabilidade muito grande lidar, além do conteúdo na sala de aula, lidar também com as necessidades, com as especificidades que vêm adentro dentro daquela sala de aula, que eu tenho que tomar de conta e estar sempre sob a minha responsabilidade. Se você se identifica, é com você, profissional, que eu estou falando, e nós vamos fazer esse bate-papo sobre como anda a sua saúde emocional. Esse olhar para você é uma forma de você tirar um tempo do seu tempo para se perguntar: como eu ando cuidando da minha mente? Porque quem não cuida da mente também não cuida da sua saúde emocional. Prazer, seja bem-vindo. Meu nome é Arnaldo Mota. Além de profissional da área da educação, também sou formado em neurociência da educação, faço o estudo do análise dos traços de caráter e como um colega que também trabalha na educação, estava na educação há tão pouco tempo, a minha trajetória possivelmente não foi igual à sua. Só que muitas vezes, dentro desse ambiente, nós temos que perguntar quem é a prioridade. A demanda é muito grande, são muitas exigências, são muitas cobranças. E muitas vezes esse ambiente dentro da sala de aula é um ambiente que ele é uma panela de pressão. São tantas necessidades que você tem que lidar, às vezes questões pessoais do aluno, às vezes questões suas pessoais que daquele ambiente muitas vezes você não pode externar, e muitas vezes também a sua própria questão familiar. Porque, pasmem, mas nós somos já considerado, tá, o país em segundo lugar com o número de pessoas com estresse. E os professores, esse ambiente que eles se encontram, é um ambiente muito favorável, muito propício a esse questionamento, esse excesso de informação. Muitas vezes esse estresse ele já vem dando sinais desde cedo. Mas como a minha prioridade é cuidar do outro e negligenciar a minha própria saúde, muitas vezes eu acabo escondendo. E o nosso corpo ele é tão sábio que mais cedo ou mais tarde ele vai dar sinais. Ele vai dar sinais de que ou você se prioriza ou você vai acabar num estado emocional muito ruim. E não só isso, e às vezes também essas causas principais de lidar com uma grande quantidade de alunos dentro da sala de aula, cada um com as suas especificidades, cada um com as suas necessidades especiais, cada um com as suas dificuldades, e você um só para lidar com todo aquele contexto. E além, vou muito mais além. Além daquele ambiente, você ainda tem outras obrigações, outras coisas que precisam, demandam de você para que você consiga atender aquelas necessidades. E no meio de tudo isso, o tempo do nosso tempo acaba sendo muito minúsculo. O retorno para casa, o retorno, às vezes, de uma escola para outra, porque o profissional da área da educação, muitas vezes ele trabalha mais de uma unidade escolar,
para que ele possa manter o seu subsídio, para que ele consiga manter as suas responsabilidades. E ainda por trás de tudo isso, ainda tem dezenas de afazeres. E muitas vezes, com todo esse contexto, com toda essa sobrecarga, ainda precisa parar e tirar o tempo para pensar. Como anda a minha vida profissional? Como andam as minhas necessidades nesse ambiente? Eu estou me priorizando? Eu estou olhando para mim? E quando eu não faço esse questionamento, o que vem a acontecer no futuro são consequências das nossas escolhas. Eu sei que não é fácil tomar decisões, porque em cada decisão existe outras coisas que estão conectadas, elas estão amarradas. Mas e você? Você não é uma prioridade? Será que quando eu olho muito para fora, eu não estou esquecendo de ser a minha prioridade também? E muitas vezes esse profissional da área da educação, ele acaba muito vulnerável a esse excesso de estresse, tá? A ansiedade também é uma das questões, porque a ansiedade em si, ela está muito atrelada ao que vai acontecer lá no futuro, tá? A ansiedade em si, ele traz esse contexto. Me pego tanto que eu não consigo nem dar conta do presente, que o que vai acontecer amanhã, para mim, já é um tormento, já é uma carga de estresse excessiva. E quando eu não consigo lidar com toda essa situação, conforme eu já falei anteriormente, o teu corpo vai dar sinais. Que o ambiente, a forma que você está lidando com a situação, não vai ser nada legal se continuar dessa forma. Então, muitas vezes, quando as coisas estão com uma cobrança de excesso, você tem que parar e se perguntar, tá? Você como adulto, tá? Você como profissional, você consegue discernir o que é prioridade e o que não é prioridade. Porque durante essa minha trajetória, eu aprendi uma coisa: nem tudo que seja cobrando é para ontem, não é para ontem. É simplesmente uma forma de pressionar você para que você consiga fazer alguma coisa que talvez era obrigação da outra pessoa, mas simplesmente ela foi transferida para você. Então, com você como responsável por toda essa base, por toda essa sustentação, porque está nas nossas mãos, está nas mãos do professor, aqueles resultados que precisam ser passados para frente. E aquele ambiente que nós estamos inseridos, que você está inserido, muitas vezes ele não consegue atender aquelas demandas, porque são tantas comandas e, pasmem, o produto final, que são os estudantes, são os alunos, muitas vezes eles estão um pouco se lixando para aquele monte de comandas. Às vezes o ambiente, eu sempre carreguei uma coisa comigo e carrego, que nós aprendemos de quem nós amamos. Nós aprendemos de quem tem referência na nossa vida. E uma das coisas que eu sempre perguntei, por que será que a escola não é atrativa para o aluno? Por que será que o aluno, ele, muitas vezes, ele se nega a utilizar uma camiseta da escola? Se você prestar atenção, na nossa época, era um orgulho eu vestir aquela camiseta. Era um orgulho eu sair com aquele uniforme da escola, era uma referência. Hoje em dia, os alunos, eles não querem vestir essa camiseta. Aí eu te pergunto, é a escola em si ou é o ambiente que ele não tem uma referência, ele não se identifica? E muitas vezes esses questionamentos acabam sendo caindo nas mãos do professor para também lidar com essa situação. Porque ele tem que cuidar, além da aparência do ambiente, né? Daquela estrutura que está sobre as suas mãos, muitas vezes a forma que o aluno vem vestido para a sala de aula, o professor precisa de uma forma muito amigável, de uma forma assim que não deixe transparecer que ele está sendo, está marcando o aluno, está cuidando da vestimenta do aluno, de uma forma muito sucinta, chegar e falar, ó, tal vestimenta não está adequada para o ambiente.
E, às vezes, é preciso chamar o pai, chamar o responsável, para também lidar dessa situação. Aí eu te pergunto, tá, mas o ambiente que o aluno está indo para a escola, ele sabe que aquela vestimenta não é adequada. Tá, mas não, nós estamos falando da saúde do profissional. E isso se encaixa perfeitamente também, porque são coisas que, se você for prestar atenção, não é da responsabilidade dele. A responsabilidade do profissional da educação é ministrar o conteúdo, fazer com que aquela comanda, aquela demanda que foi feita, que foi planejada, ele consiga executar, e que muitas vezes não acontece, você não consegue dar conta. Sabe por quê? Porque tem essas pequenas coisas que no meio do caminho eu preciso parar todo o cronograma para poder sanar essa situação. E muitas vezes, quando você é abordado com esse cronograma intenso, que muitas vezes a gente acaba nem dando conta, tá? Porque são tantas coisas que acontecem pelo meio do caminho, você ainda tem a responsabilidade de chegar no final e falar qual foi o resultado, o quanto ele aprendeu. Então, todos esses comandos, todo esse excesso, acaba gerando dentro do profissional da educação uma escassez. Todo excesso tem a sua escassez. Qual é a escassez? A escassez do meu tempo. O tempo do meu tempo para mim. Qual é? É um tempo de qualidade? Ou é aquele tempo que muitas vezes nem sobra? Porque você ainda, além de ministrar o conteúdo dentro da sala de aula, você ainda acaba levando alguma coisa para casa, porque se você prestar atenção, muitas vezes o ambiente onde você estava não deu para dar todas aquelas comandas. E um bom profissional, ele acaba tendo uma visão mais, oh, vou preparar tal coisa diferente para levar para fulano de tal. Ele nunca para. Um bom profissional comprometido com a educação, ele não se limita somente naquela rotina pegue e pague. Não, ele vai muito mais além. Ele quer justamente vestir a camisa e honrar com o seu compromisso de ensinar, aprender a aprender. Tá? Mas ele poderia simplesmente se limitar naquele cronograma, naquele conteúdo, não. Mas ele ainda acha que é pouco para as necessidades que ele enxerga na sala de aula. O profissional da educação é como se ele tivesse um raio-x interno que de longe ele consegue enxergar quais são as necessidades daquele indivíduo. E muitas vezes, por a vergonha que o estudante tem de expor o que ele está sentindo, é essas demandas que ele acaba fazendo para suprir a necessidade do aluno, levando alguma coisa diferente. E tudo isso acaba fazendo uma somatização de responsabilidades na vida do profissional da educação e que muitas vezes, além de cuidar do pedagógico, como eu falei, tem coisas que parece que ele tem que fazer a função de pai dentro da sala de aula. E se você for prestar atenção, é isso que acontece mesmo. Hoje em dia, o profissional da área de educação, além de cuidar do aprendizado, além de cuidar da aparência do aluno, além de cuidar da forma que ele vem para a escola, além de cuidar do seu emocional, das suas fragilidades, porque dentro daquele ambiente, se você for prestar atenção, for parar para conversar, tem cada história, tem cada situação, que muitas vezes o conteúdo que está sendo ministrado dentro da sala de aula, para ele é o de menos. E a forma dele prender essa tristeza dele é muitas vezes se desconectar daquela realidade que está dentro da sala de aula para olhar para o seu vazio interno. Eu já vivi situações de ficar o ano inteiro e no último dia, nas últimas semanas, aquela conversa mais próxima, aquela conversa sem filtro, o aluno chegar para mim e falar determinada coisa, que aquilo para mim foi um tapa na minha cara. Eu falei, caramba, eu tantos dias aqui presente na sala de aula,
eu nunca parei para observar como o aluno ele estava demonstrando claramente essa situação e eu não que negligenciei, mas eu não tinha conhecimento adequado para fazer aquela abordagem. É claro que eu não vou pegar a situação do aluno e tentar lidar com ela dentro daquele ambiente. Sabe por quê? Nós, muitas vezes, o professor ele não tem essa formação adequada para lidar com as emoções do aluno. E quando eu não tenho essa informação adequada, às vezes uma palavra mal colocada, ela acaba sendo mal interpretada. E essa mal interpretação acaba gerando uma confusão tão tremenda que você que já passou por isso sabe como são as consequências. E às vezes, por conta disso, a gente acaba fazendo de conta que não existe. Jogamos para debaixo do tapete porque o que está em jogo ali é o que o aluno precisa aprender, não a emoção dele, mas a emoção está diretamente ligada. Como que eu vou tentar incutir, colocar conhecimento na cabeça aonde ela não tem o espaço para a aprendizagem? Se no momento dela, ela não está nem aí para o que você está falando. É a sensação de que você falando e para mim não está adiantando em nada. Você não está nem olhando o que eu estou sentindo, porque tem muito disso, tá? E às vezes o professor ele acaba sendo uma esponja para lidar com todas essas mudanças que acontecem na sala de aula. É como eu falei, é um para-raio. Eu tenho que atender a tudo e a todos. E mais uma vez eu questiono: e o seu tempo? Como anda o seu tempo? Como você lida com o seu tempo? Qual é o tempo que você tira do seu tempo para cuidar de você? Quando tudo não está legal. Recentemente eu encontrei com um colega mesmo, estava com síndrome de pânico. Quando eu me deparei com aquela situação, o estado emocional dele, eu falei: que situação um ser humano ele chega para lidar, para fazer o seu trabalho, em troca, olha o estado emocional. Olha a situação, você chegar naquele ambiente, parece que você está entrando numa prisão. E você se pergunta, aquilo aconteceu de uma hora para outra? Não. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Conforme eu falei, são pequenos sinais, é uma somatização. Gradativamente é uma frustração, é uma coisa, é outra, e o corpo vai dando sinais, e esses sinais muitas vezes eles vão sendo negligenciados. E tudo que não é visto precisa ser revisto. Não é à toa, conforme eu já falei aqui da ansiedade, que nós somos o segundo país, tá, com o maior número de pessoas com ansiedade. E uma das causas principais são os estímulos das telinhas. Se você puxar nas configurações do seu celular, você vai ver quanto tempo você passa conectado no seu aparelho. Imagina os alunos. Então, é uma forma deles preencher esse vazio. É uma forma deles ir buscar informação, rodar as telinhas, e nós já estamos chegando a um segundo quadro de que as pessoas elas estão se tornando obesas mentais. Já existe a questão da obesidade no corpo e agora também já tem estudo falando da obesidade na mente, que é esse excesso de informação, essa necessidade de estar buscando mais informação, clica aqui, curte ali, comenta ali e não sacia. Se você prestar bem atenção, é isso que acontece na maioria dos jovens, inclusive na nossa vida. Se a gente não se policiar, não tomar conta do nosso tempo, a telinha ela rouba uma boa parte do nosso tempo. Eu mesmo determinei, estipulei alguns horários para mim, que às vezes no máximo 10, 10 e meia, eu estou desconectando de tudo. Eu já cheguei em situação de, várias vezes, chegar à meia-noite, uma hora da manhã, estar conectado na telinha. Já cheguei em várias situações de acordar na noite, é a primeira coisa que ia ver era, olha, era a telinha.
E uma vez que você abre a telinha, aquela fonte luminosa, ela já é programada para entrar na retina dos teus olhos e aí ela despertar. É essa a função. Então, quando você desperta, você mexe no lugar, mexe no outro, quando vê a hora já passou. E quando chega no outro dia, você está com um esgotamento, um sono que você não tem nem explicação. A mente, ela não quer nem saber o que quer aprender, porque ela está cansada, ela está com uma obesidade mental, um excesso de informação, que o cérebro ele não teve nem tempo para eliminar aqueles excessos. Por quê? O tempo que eu deveria estar em repouso, eu estava justamente conectado ao celular. Que a gente fala que esse excesso de informação, essa busca, é justamente o excesso de dopamina, tá? Que você gera no cérebro pela busca do prazer imediato. E é o que as crianças elas fazem hoje. Elas estão sempre em busca do prazer imediato. E uma forma delas terem esse prazer imediato é justamente caminhando para a internet. Porque ali é fácil, tá? Rapidinho ele tem as informações que ele quer, ele acessa o que ele quer, e por cima de tudo isso, além de uma sala com vários alunos, ainda tem aqueles com necessidades especiais, que muitas vezes você nem tem informação adequada para, mas precisa se dispor a preparar alguma coisa para levar também para aquele aluno, para que ele não se sinta é, fora daquele contexto. É uma inclusão que muitas vezes você pergunta até que ponto esse aluno realmente ele está incluído. E essas cobranças, inclusive dos alunos ditos normais e os especiais, elas vêm tudo cair no seu colo. Você é o adulto da situação. Você é o responsável pela situação. E muitas vezes eu já cheguei a ouvir determinadas falas que você fala, tá, eu sou adulto da situação, mas e a minha saúde emocional? E você, quando vê essas falas, esses contextos, você se pergunta, não estão nem aí para mim. O importante é eu chegar aqui de manhã, fazer a minha rotina, cuidar do que tem que ser cuidado e um ambiente para que eu possa conversar, para que eu possa dialogar, para que eu possa ter aquele ambiente harmonioso, que exista pelo menos essa interação entre pares e cada um consiga pelo menos desabafar um pouco a cada intervalo, sei lá, aquele momento de descontração, esvaziar um pouco, tirar a válvula da panela de pressão, para aliviar um pouco essa tensão, esse estresse, essa sobrecarga mental. Porque muitas vezes, quando você não tem esses momentos, você acaba se frustrando. E muitas vezes, esses pequenos sinais, eles vêm através de fadiga, eles vêm através de cansaço, ele vem através de indisposição, ele vem através da síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela é uma antecessora da depressão. Por quê? Ela tem três características principais: o esgotamento, a exaustão e o cansaço. Quando isso vai tendo uma carga muito excessiva, quando você já não aguenta mais, aí você começa a entrar em um estado de depressão, que aí já passou dos limites. Você já se negligenciou tanto que teu corpo fala assim: eu agora ou barro ele, ou ele não vai conseguir sobreviver ao sistema. E no meio de tudo isso, é aonde eu chamo a atenção para você, profissional da educação, que diante de todo o contexto, você tem que ser a sua prioridade. Se você não mudar o seu mundo, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir diante dos contextos, a única coisa que vai acontecer é simplesmente quando você chegar numa situação de estagnação, afaste-se. Vá cuidar da sua saúde. É isso que muitas vezes se ouve.
tá? Vai. E aí? Será que você não poderia ter se privado? Você não poderia ter se dado ao cuidado para não chegar a essa situação? Até que ponto o outro é tão mais importante do que você? E aqui cabe a você sempre levar para a sala de aula, levar para a tua vida uma experiência que a gente vive muito nos voos aéreos. Quando você entra no avião, uma das recomendações é, em caso de despressurização, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Uma regra que nós deveríamos levar para a vida. Em caso de despressurização dentro da sala de aula, você é a sua prioridade. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, porque se você não conseguir respirar, você não vai dar conta de mais ninguém. E aí, depois, você vai se queixar do quê? Para quem? É um caso que você precisa refletir. A saúde emocional é uma das coisas que nós deveríamos tornar a prioridade, tá? Nós deveríamos, desde cedo, já saber o que eu vou fazer hoje e aonde está, até onde vai o meu limite, até onde vai a minha responsabilidade, o que eu tenho que dar de conta hoje. É claro que no meio do caminho sempre surgem os imprevistos, mas se você está bem emocionalmente, você consegue dar conta desses imprevistos. Mas se você não estiver bem emocionalmente, simplesmente você vai entrar naquele embalo, vai entrar naquela panela de pressão e muitas vezes vai acabar sendo, talvez, apontado como que você é um tão desequilibrado. O seu emocional, você não está conseguindo mais dar conta da situação. Tá, mas isso não foi de ontem para hoje. E é justamente nessas horas que eles não querem saber o que foi que passou. Eles não estão nem aí para saber como que você estava antes daquela situação, o que aconteceu. Então, já que você não tem, muitas vezes, esse olhar, que olhe você para você mesmo. Cada sinal do teu corpo já são indícios de que algo não está legal. Algo precisa dar stop, para, desacelera. A qualidade de vida, ela não vai vir de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é o outro que você, não é o mundo que tem que se moldar a você. É você que tem que se moldar ao mundo, mas do seu jeito, de dentro para fora. Porque quando a gente não sabe se posicionar, presta muita atenção no que eu vou falar. Quando você não sabe se posicionar, não sabe dizer o que dá para fazer, o que não dá para fazer, simplesmente alguém vai posicionar você. E aí vão posicionar você da forma que muitas vezes você não quer. Você precisa aprender a dizer não. Agora não dá. Eu tenho essa prioridade. E se a pessoa chegasse e falar isso também aqui é a prioridade. Então escolha. O que você quer primeiro? Tem que ser assim, direto e reto. Porque ficar engolindo sapo, caroço de azeitona, vai chegar uma hora que você não vai dar conta. E essa sobrecarga, justamente, você vai entrar num looping do excesso da síndrome de burnout, aonde você vai chegar a uma exaustão e um cansaço físico. O teu corpo vai dar sinais de que a situação já está sobrecarregada para você. E quer ver um sinal que você já possivelmente já passou e percebeu? É quando você vai para um ambiente que parece que você vai estar indo para uma luta, para uma guerra. Você não tem prazer. Então, aquilo que eu não tenho prazer aonde eu estou indo, isso já são sinais de que aquela somatização vai me trazer uma consequência depois. Porque quando você vai para o ambiente que você se sente inserido, você tem harmonia, você sabe que você vai conseguir realizar aquilo que você quer da forma que você
planejou para executar, aqui te dá prazer. Você vai para aquele ambiente mais leve. Mas quando você vai com aquele excesso de peso, às vezes como uma coisa entalada na garganta, são pequenos sinais de que aonde você está indo o teu corpo, mas a tua alma não está indo junto. É como se você estivesse fazendo aquilo por obrigação. Eu entendo. Não é fácil hoje em dia para você se manter. Não é fácil justamente hoje em dia para devido às demandas que você tem, às suas obrigações. É aquilo ou nada. Sim, infelizmente é a oportunidade que se tem no momento. Mas mesmo estando naquele ambiente, preze pela sua qualidade, preze pelas suas emoções, simplesmente não deixe as coisas caírem no seu colo e você se sobrecarregar de tudo e depois você simplesmente falar, não consigo mais dar conta de tudo isso. E quando pensa que não, está gritando, está berrando, está falando, calma, coloca a máscara de oxigênio primeiro em você. Nada vai mudar de dentro, de fora para dentro. Não vai. É de dentro para fora. Tá? E conforme você vai gradativamente, é da noite para o dia, não. Da mesma forma que as coisas não aconteceram da noite para o dia, as suas decisões elas são gradativamente. Você faz um pouquinho hoje, faz um pouquinho amanhã. Quando você pensar que não, você está fazendo só aquilo que é essencial, que está alinhado. E você vai perceber durante essa trajetória que nem tudo é urgente. Nem tudo. Tá? Claro, tem algumas coisas, dependendo da forma que você lida, da forma que você trabalha. Se você é uma pessoa que se organiza, se você se planeja, é claro que você vai ter tudo em ordem, é claro que você vai ter tudo em dia. Principalmente hoje, que a maioria das coisas são muito digitais. Tá? Até a mesma a conexão que os alunos têm com o material em si, é tudo através da tecnologia. O mundo virou tecnológico. Tá? Então, quando você vai administrando essas coisas, tá? Você vai deixando muitas vezes, vai trabalhando inteiramente essas questões e vai deixando com que esse sobrepeso, essa carga, ela vai te dando mais espaço. Ela vai esvaziando mais o teu corpo, tirando esse excesso de peso, esse excesso de obrigações de uma hora para outra, e você vai cumprindo aqueles prazos conforme vai lidando. E por trás de tudo isso, você não vai perdendo o foco de você. Não vai deixando ser negligenciado aqueles pequenos sinais que você está sentindo. Às vezes, uma dor de cabeça, se uma vez ou outra, tudo bem. Mas se ela for constante, muitas vezes é um excesso de pensamento, um excesso de cobranças internas que você não está dando conta e teu cérebro já está falando, ó, fica atento, tem algumas coisas aqui, tem algumas informações que você não deve ficar martelando. Chega a hora de descansar, descanso. Depois você dá conta disso aqui. Às vezes você vai para a sala de aula, aí começa aquelas crises de tosse, qualquer coisa, a garganta já não consegue ter uma boa dicção, porque começa a incomodar. Isso aí são situações que você está entalado com alguma coisa e você não está conseguindo colocar para fora. O corpo é muito sábio, ele vai dando pequenos sinais. Somos nós que somos negligentes diante das pequenas situações. Tá? Então, é dessa forma. A responsabilidade, ela sempre vai vir sobre você, sobre o responsável que está naquele ambiente. Porque, direto ou indiretamente, é dali que vai sair o resultado final. As informações, elas sempre vêm vindo de cima, sempre vão cair no teu colo. É isso, é aquilo, mas quem faz o aval final, que faz o fechamento de tudo, é o profissional que está ali na área, na sala, administrando aquilo lá. É ele que vai mensurar qual foi o rendimento, qual foi o índice de aprendizagem, como ele conseguiu atingir aquela situação. Então,
Pensa uma coisa, do jeito que está, o sistema ele não funciona sem você. Sem um professor dentro da sala de aula, o sistema não roda. Então, se o sistema não roda, ele vai precisar de você e você também vai precisar do sistema. Então, por que não procurar o equilíbrio? Num ambiente que você se sinta bem trabalhando, que você chega no final do dia, do seu expediente, você fala, cumpri minhas obrigações, mas eu estou me sentindo bem. Meu estado emocional está leve, está suave. Que você possa dar risada com os seus colegas, que você possa descontrair e simplesmente não ficar emburrado para um lado ou para o outro. É aquele momento, aquele espaço de, ufa, cumprir com as minhas obrigações. Eu fiz louvor ao que eu vim fazer hoje. E quando você tem essa prática, esse ambiente que favorece essa situação, você realmente não precisa passar por tudo isso que eu falei lá atrás. O cansaço, a fadiga, o estresse, muitas vezes pequenas síndromes de depressão, ou talvez síndrome de pânico, que é uma situação que você já não tem mais condições de ficar na sala de aula. O ambiente sempre vai ser uma pressão, sempre vai ser uma pressão. E cada vez você vai ter que trabalhar com situações diversificadas, sim, porque está vindo constantemente os alunos com necessidades especiais para você lidar. E é você que tem que dar conta. Se você pegou aquela turma, pegou aquela sala, é você que tem que ligar com ele. Mas eu não tenho formação. Se vira. É isso que a gente ouve. Se vira. E aí você precisa ter um controle emocional para você se virar do jeito que você tem. Do jeito que você faz, do jeito que você pode. Dentro do seu tempo, dentro das suas condições. Ah, mas eu não tenho condições para fazer isso. Pega mais uma regra. Eu gosto muito de uma frase do Cortella, que ele diz assim: se você não tem condições ideais, mais ou menos por essa linha, se você não tem condições ideais para fazer o que pode no momento, faça com o que você tem o melhor. E quando você tiver o melhor, você faz melhor do que você fez. Então é no nosso tempo, é nas nossas condições, é naquilo que está disponível para executar no momento. Porque quanto mais você se acha incapaz de realizar aquilo, mais você vai protelando, mais você vai deixando de lado e as consequências, conforme eu te falei, as cobranças vai sempre vir de você. E você muitas vezes, tá? Aqui de uma forma geral, talvez esse vídeo caia na mão de pessoas, de professores polivalentes, que aí eu tiro o chapéu, aonde eles precisam lidar com aquelas crianças de primeira, segunda, terceira, quarto, quinto ano, aonde eles vão pegar na mão dessas crianças, vão começar a traçar as primeiras linhas. E muitas vezes esses profissionais, eles têm uma formação que a linguagem que está sendo cobrada hoje, devido à falta de atualizações, aí eles acabam não tendo familiaridade com o que está acontecendo hoje. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava na sala de aula, eu estava até o ano passado, tá? 2013, ah, eu sempre fazia alguns questionamentos, porque às vezes uma palavra, e dentro do contexto, ela tem situações diferentes. E uma vez eu perguntei para os alunos assim: para você, o que é produto? E vocês imaginem quantas situações diferentes começaram a surgir. Ah, que o produto é o cabo de vassoura. Ah, que produto é isso. Produto é isso. Várias. Eles estão errados? Não. No contexto deles, na realidade de vida deles, produto é aquilo. E quando eu pego essa palavra produto na matemática em si, que era a disciplina que eu ministrava, ela implica uma operação. E quando o aluno ele não tem essa familiaridade com esse contexto, ele acaba se perdendo no meio dessas simples palavras.
Uma coisa também que é bastante que eles têm dificuldade é quando você pega uma fração e fala 1/2 de 10, por exemplo. Esse meio, um meio, essa preposição de é uma multiplicação. Então, perceberam? Então, vejo que em português é uma preposição, e em matemática já tem outro contexto. Essa familiaridade desses alunos, muitas vezes, por essa vez, ele não vem com essa base sólida, é onde muitas vezes a gente encontra essa dificuldade de domínio do vocabulário de uma forma geral. E uma das coisas que a gente percebe também é que o nosso estudante ele perdeu a mania da leitura. Hoje em dia, tira-se o chapéu para aquele aluno que tem o hábito da leitura. Quando eu não leio, o meu vocabulário ainda não é tão rico quanto de outra pessoa. E às vezes, as pessoas eles têm muito medo de verbalizar. Você, como um professor, você sabe que chamar o aluno na frente, para ele debater algum tema, fazer um seminário de alguma coisa, tira o chapéu. Mas tem que ser muito polivalente para tirar o Joãozinho lá do lugar dele, para ele verbalizar. E às vezes ele empaca e não vem de jeito nenhum. Por quê? Tamanha vergonha. Ele tem medo de se expressar. E aí é onde muitas vezes, dependendo do profissional, ele vai trabalhar essa característica no aluno, fazer com que ele se solte, porque a sala de aula, ela acaba sendo uma mini sociedade do que eles vão encontrar lá fora. As primeiras relações ficam diferentes, porque tem a relação com a família dele, familiar. Essa relação com os diferentes, ele vai constituindo amigos dentro dessa sala de aula, vai fazendo relações, e a modelagem que ele vai se interagindo ali naquela sala de aula é o modelo de relação que ele vai fazer lá no futuro. É simplesmente assim. Eu sempre falava isso. A sala de aula a qual você está inserido é o modelo padrão de sociedade, é um modelo padrão de relações que você vai ver, tem que vivenciar lá fora. Então, se você não sabe se expressar aqui dentro, você não sabe qual é o seu lugar, qual é o seu limite, quais são as obrigações, quais são os seus deveres, lá fora vai ser do mesmo jeito. Porque aquele ambiente da sala de aula não define o aluno. Simplesmente ele vai prepará-lo para uma jornada futura. E essa jornada futura vai depender também do nosso estado emocional, de quem estará na frente, para saber das boas comandas. Então, tudo acaba caindo sobre a responsabilidade do educador. E é assim que a gente caminha para a vida. Às vezes, sobre esse peso, sobre essa responsabilidade, porque estar na educação hoje, acima de tudo, a gente sabe que pelo que a gente faz, pelas, a nossa responsabilidade com, de uma forma geral, com a sociedade, porque é pelas nossas mãos que passa a formação desses garotos. São eles que a gente vai ver amanhã ou depois, de uma forma direta ou indireta. Todas as disciplinas contribuem com a formação dele. É uma junção. Eu falo que o conhecimento é uma coxa de retalho. Você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai juntando, e isso vai te trazendo a bagagem para que você consiga caminhar para frente. E essa bagagem, essa responsabilidade está na mão de você, professor. De você, professor. É assim que começa a surgir o indivíduo, a formação dele para a sociedade. Então, é por isso que, às vezes, a cobrança é tão grande, o excesso de responsabilidade suas mãos, sobre as suas mãos, ela é tão grande, porque é dali que vai germinar a semente. É da sua fonte, é do seu conhecimento, é do seu saber, é do que você transmite. Então, muitas vezes, você acaba sendo um espelho de pai ou de mãe que aquele aluno não teve. E, às vezes, a sua forma de você se comportar, a sua forma de você falar, acaba sendo um espelho para aquela criança. E aí, para finalizar,
Eu vou deixar para vocês algumas coisas aqui que vai servir bastante para vocês começar a colocar em prática, tá? São como tomar decisões rápidas, porque muitas vezes você acaba não sabe como tomar decisões rápidas, e diante desse contexto, às vezes acaba ajudando. Então, a primeira coisa que você vai fazer, limite as suas opções. Então, quando vier aquele excesso de cobranças, tá, limita. Nem tudo é, conforme eu falei, é prioridade. Limita o que você pode fazer hoje, o que pode ser deixado para amanhã. E daí você acaba enxugando esse excesso de informações e fazendo só aquilo que está naquela rotina naquele dia. Segundo, traça uma linha entre o que é bom e o que é ruim. Às vezes você prepara tanta coisa, mas nem tudo que você preparou vai estar adequado para aquele ambiente. Às vezes nem por esse caminho. Mas você percebe, o professor tem o olho clínico, conforme eu já falei, ele vê, isso aqui não vai atender a maioria da sala. Né? Porque a gente sempre vê o todo, 100%, nem sempre vai acontecer. Mas pegue isso aqui, traça uma linha. Dentro do que eu estou oferecendo, que vai atender às necessidades, isso vai ser bom, isso vai ser ruim, aonde eu preciso melhorar. Eu mesmo já cheguei em situação de levar atividade, alguma coisa, ia lá com uma ideia, quando chegava do nada, eu mudava todo o contexto. Por quê? Eu sabia que aquilo não ia atender todas as necessidades do aluno naquele momento. Terceiro, acredite no seu instinto. As verdades, muitas vezes, elas estão dentro de nós. Aquele instinto fala, faz isso. E quando você já prestou atenção, quando você, às vezes, deu uma ideia do nada, você lança na sala de aula, e não é que a molecada pega aqui uma mil maravilha, pois é. Você deixou tudo aquilo de lado e seguiu a tua intuição. Por quê? Naquele momento, você estava tão conectado emocionalmente com aquele ambiente e aquele ambiente com você, que era como se fosse uma fusão. O que você tinha para oferecer para ele era tão prazeroso que quando você lançou, eles acabaram absorvendo. A mesma forma acontece o contrário. Você fala assim, nossa, hoje eu vou preparar aquela aula. E quando você chega lá, muitas vezes é uma decepção. Por quê? Ou não houve sintonia, não teve a empatia, não teve aquela conexão, aquele engate para juntar a tua ideia com a ideia do outro. São pequenas coisas que você vai observando e vai sendo bastante eficaz quando você começa a colocar em prática. Quinto, saiba que sua determinação, ela cresce com a sua decisão. E aqui eu vou trazer um ponto importante. Quando você tiver para determinar alguma coisa, determine ela por você em primeiro lugar. Você que é a prioridade. Sendo que essa sua determinação, essa sua decisão, ela também vai interferir no coletivo, porque direto ou indiretamente nós estamos todos interligados. Eu não posso entrar no ambiente como, não, só eu que vou prevalecer. Não. Conforme eu falei, o conhecimento ele é uma coxa de retalho. É uma somatização. Eu junto um a um com o outro, vai formar um todo. Então, nessa hora, presta bem atenção o que você vai decidir, o que você vai determinar. Você não vai simplesmente prevalecer você, mas que ele tem uma conexão também com o que vai mudar lá fora. Claro, porque a gente é assim, mudou dentro, muda fora. A forma de você ver o mundo, você começa a mudar aqui dentro, ele é totalmente diferente, tá? Não é mais a mesma. E por último, lembre-se que indecisão mata a sua criatividade. Esse aqui é um pouquinho forte, mas caiu na hora certa. Quando eu não decido mudar, aquilo parece que aquele conhecimento, aquela decisão que eu ia tomar, ela acaba me matando por dentro.
ela acaba deixando de respirar, sobreviver. E assim, internamente, nós vamos gradativamente morrendo. Quando eu não deixo que a minha criatividade, quando eu não dou atenção para os pequenos sinais que o meu corpo está dizendo, e em troca de tudo isso, eu acabo camuflando o que eu estou sentindo. E aqui eu deixo mais uma coisa: nada muda se você não mudar primeiro. Diante de todo o contexto, diante de qualquer situação, pense bem, você tem que ser a sua prioridade. Porque no dia que você não estiver bem, no dia que você não estiver em condições de tocar aquele barco, simplesmente você vai ter duas opções: ou se afastar, ou simplesmente ir buscar um atestado, qualquer coisa, mas o teu corpo já está dando sinais de que você precisa também se cuidar. É, tudo vai andar em harmonia quando está em equilíbrio. O que é o equilíbrio? É aquilo que me faz bem, mas que eu me sinto bem também em fazer aquilo que eu faço. Não é simplesmente visando fora, mas visando dentro. E muitas vezes, quando você não faz isso, é onde começa a vir as suas crises. É onde muitas vezes você começa a parar e perguntar: o que eu estou fazendo? Como eu estou olhando para mim? O que eu estou esperando acontecer para que eu pare um tempo do meu tempo e volte a olhar o que eu estou sentindo? Porque quando isso não acontece, pasmem, mas a vida ela vai dar um jeito de nos barrar. Até um dia você parar e falar: não, eu tenho que olhar para mim. E aí é onde você deixa tudo e todos e fala: não, ou eu sou a minha prioridade para cuidar de mim, ou caso contrário, não vai ficar nada bem. Era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu espero que esse conhecimento aqui, tudo isso que eu falei, vocês consigam aplicar um pouco na vida de vocês. Eu sei que não vai ser fácil, mas também não vai ser impossível. É claro que você não vai aplicar tudo que eu falei aqui. Eu trouxe aqui uma informação. Eu trouxe simplesmente um pouco da vivência dentro da sala de aula. Eu trouxe um pouco do que eu também passei dentro da sala de aula, que vocês passam, que não é fácil, tá? A cada 45 minutos você está tendo que, eu falo que o professor, ele acaba sendo multifacetado, porque ele não é a mesma pessoa em cada ambiente. Cada ambiente que ele entra, ele tem que se moldar àquela realidade. E aquela realidade, muitas vezes, cobra características diferentes, cobra posicionamento diferente. E talvez eu não tenho nada aprofundado sobre, mas pelas experiências de sala de aula, é isso que acontece. Você precisa se despir a cada 45 minutos para montar novos personagens. Você acaba, de uma forma geral, porque quando eu me comporto de maneiras diferentes, eu estou vestindo personagens. Aí você se pergunta assim, tá, qual é o momento que eu estou sendo eu mesma? Porque muitas vezes, naquele espaço, naquele momento, não tem espaço para você ser você mesmo. Você tem que se despir e colocar o teu personagem, tá? É por aí que comece. É justamente aqui que você tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo já me peguei em situações de que eu chegava em casa gritando, tá? Calma, você está falando muito alto. Isso é personagem. Por quê? Lá, o ambiente onde você estava, cobrava isso de você. Falar num tom de voz muito alto, falar num tom de voz além do que o normal que você fala na, na sua casa. E com essa maneira de você lidar com um personagem que você está a maior parte do tempo
trabalhando com ele, você acaba trazendo para a vida real. E às vezes é que você começa a perceber, calma, eu estou deixando de ser eu mesmo, estou vestindo um personagem. Eu preciso desacelerar, eu preciso olhar para mim. É esse olhar que faz com que você tome conta dessa realidade e separar o teu momento profissional do teu momento pessoal. Essa é uma das coisas que a gente precisa tomar bastante cuidado. Porque quando eu começo a misturar as coisas, eu acabo me confundindo. Tá, eu mesmo eu adotava isso muito para mim, tá? O ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho. Tem, claro, tem as pessoas que você acaba criando um vínculo de amizade, você acaba compartilhando situações pessoais suas, isso é fato, mas não fala assim, jogar tudo aberto. Tá, mas tem gente que joga tudo aberto? Tem, eu não sei. Simplesmente eu estou falando, tá? E se você se identifica, é um alerta que fica. Porque, ó, ficou redundante, se você se identifica, é um alerta que fica. Então, tudo bem. Então, você acaba misturando as coisas. Cada ambiente tem um momento certo para lidar com as coisas, tá? É, então, pegando esse contexto, você precisa alinhar, buscar sempre o equilíbrio. Lembrando sempre que você vai ser sempre a sua prioridade. Em todo contexto, seja em qualquer situação. Quando você olha para as suas emoções, olha para o que está acontecendo. E às vezes, a raiva excessiva, ela acaba criando capa de gordura do teu corpo e ela vai dando esses pequenos sinais. É um acúmulo. Você vai juntando tudo. E faz parte também de todo esse contexto. Fala-se tanto em empatia, né? Há empatia para cá, empatia para lá, mas a empatia, no meu ponto de vista, na minha colocação, pegando o contexto geral, não é você esvaziar-se de você para trazer o outro para dentro de você. Esse conceito de empatia, ele não se encaixa. Porque se você se esvazia de você mesmo para colocar o outro no seu lugar, para onde você foi? Essa é a questão. Então, empatia, eu sinto muito pelo que o outro está sentindo. Eu vou procurar ajudar dentro daquilo que eu posso. É não se compadecer, mas saber que o que ele está passando é uma fase, tá? É sentir com o olhar, é perceber que simplesmente é um processo. Todos nós vamos passar por isso um dia. Então, a empatia, eu olho para o outro, se eu tenho condições de ajudar, eu vou ajudar, mas eu não vou esvaziar-me de mim para trazê-lo para dentro. Essa ajuda, essa empatia, que você pode ter a sua conotação de empatia diferente, está tudo bem. Eu estou falando da a forma que eu entendo a empatia, tá? E uma forma também que a gente percebe como deve ser tratada no cotidiano, tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário. Se quiser deixar sugestões para um próximo assunto, qualquer coisa, eu resolvi falar sobre isso, trazer um pouco sobre essa minha experiência nessa sala de aula. Eu entendo que vocês passam, não é fácil, tá? E qualquer coisa, se você não é inscrito aqui nesse canal, comenta, já aproveita, já participa, tá? Para você ficar atento a alguns conteúdos que saem. Tem alguns assuntos aqui já que talvez faça referência não direto à tua atuação como professor, mas para o teu pessoal, para o teu profissional, vai te ajudar muito. Eu quero agradecer imensamente, você já chegou até aqui. E se você chegou até aqui é porque você gostou do que viu, gostou do conteúdo,
Aproveita, repassa para mais alguém. A tua saúde é a coisa mais importante que pode acontecer. Nada vai mudar, nada pode acontecer se você não estiver bem no seu estado emocional. Pressões, todos nós vamos sofrer, seja de um lado, seja do outro. Mas comece a medir essa pressão. Não se deixe ser tampado, se fechar para o mundo e simplesmente curtir, curtir, receber, receber, receber. Não, equilibre. Você, todos nós temos poder. Pessoal, pense uma coisa. As pessoas, elas sempre vão ter o poder para falar. E você tem a decisão para acatar. Sim ou não? Acatar dentro das suas possibilidades. Não absorver simplesmente como uma esponja. Não. Isso dá para fazer? É prioridade? Sim. É isso. Acatar é simplesmente, como eu posso falar aqui, travou. Acatar, isso dá para fazer. Pronto. Vamos usar a frase do Cortella? Faz o seu melhor com o melhor que você tem no momento. Quando você tiver condições melhores, você faz melhor do que foi você. Gratidão por tudo. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por estar aqui, por permanecer até o final